Sejam bem-vindos a mais um podcast Resiliência Lifestyle. Hoje com a doutora Cristina Bianchi, Tina para os íntimos, acredito que você já vai ficar íntima dela também. Ela é ginecologista especialista em transição menopausal, quem conhece muito aí como menopausa ou pré-menopausa, e ela ajuda também as mulheres no tratamento pós-câncer de mama também, quando tem essa questão, né, da menopausa induzida. E o nosso convidado hoje é o Dr. Ângelo Bezerra, bem-vindo, oncologista especialista em câncer de mama, que a gente vai tirar todas as dúvidas. Eu aqui estou como leiga, a doutora Tina também está como amiga curiosa para a gente arrancar umas coisas bacanas dele, e espero que vocês se entreguem aí, escutem e troquem ideia com a gente nesse papo que vai começar agora. Ser médico, a gente é treinado para escutar as pessoas, né? Mais do que a falar. Então a gente tem que escutar muito, muito, ainda mais que nós que somos clínicos, né? Sim. A gente tem que escutar muito para daí pensar e conseguir falar. Mas claro que tem várias situações, pelo menos eu, que a pessoa começa a falar, eu fico desesperada para falar. Você fica também? Fico desesperada, não consigo esperar. Mas você sabe, Cris, que tem, e Mari, tem um estudo mostrando que nós médicos, às vezes, a gente quer interromper o paciente. Então, por exemplo, tem um estudo mostrando que a gente leva 7 segundos para interromper o paciente. Então, se o paciente vem com uma queixa, você tenta ficar sugerindo as coisas e tudo mais. Então, assim, é um poder de exercício nosso escutar os pacientes, porque muitas vezes eles vão colocar pra gente o que eles querem escutar, né? O que eles querem. Já vem com o diagnóstico também, né? Eu tô sentindo isso, já vi que é isso, não sei o que lá, me dá aquilo lá, eu preciso desse remédio. Não, mas é que para nós, médicos, a gente precisa ir pensando na fala o que é importante para nós, né? Sim. Então, assim, às vezes para a paciente, importou para ela o horário que ela comeu, ou o que ela comeu. Vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu era interna na faculdade, a chefa, ela falava, vai lá tirar a história da paciente. Escrevi tudo que a paciente falou. Comeu frango, comeu arroz. Aí a pessoa me olhou e falou assim, eu tava tipo no 4º ano da faculdade. Ela falou, então, mas o que a pessoa comeu, não precisa escrever no prontuário. Ah, tá. Então, assim, eu era paciente naquele momento, entendeu? Então, assim, as pacientes, elas vão trazer tudo com as coisas do dia a dia, ela vai, né, com as coisas do que ela fez. E aí a gente tem que ir pensando naquela fala o que de fato importa para o raciocínio clínico da doença. Sim. Né? É que para o Ângelo, não sei, aí você vai falar, ele é médico oncologista, especialista em saúde da mulher. Não, ele é médico oncologista, especialista em câncer de mama e câncer ginecológico, então as pacientes já vêm direcionadas, né, Ângelo? Sim. Assim, as dúvidas são as mais, assim... Por exemplo, uma vez eu tive um casal de idosos, a senhora tinha um câncer de mama e o marido me questionou a respeito de, assim, ela saiu da consulta, né, e ele pediu para ficar comigo. Então, só para você ter o nível de, às vezes, de informação mesmo que a gente precisa chegar, que às vezes a gente nem se dá conta. E aí, doutor, eu não consigo chegar perto da minha mulher ou ter alguma intimidade com a minha mulher porque isso pega. Então, você vê o nível de desespero, às vezes, né, que as pessoas estão, né? Então, a gente precisa realmente, por mais que seja algo que seja óbvio para nós, a gente precisa tocar nesse assunto. A Cris, por exemplo, mexe muito com a parte de sexualidade. Nós, médicos, muitas vezes não tocamos nesse assunto. Então, assim, eu sempre falo para os pacientes que o primeiro passo é a gente tocar no assunto. Porque se ficar lá guardado, a gente às vezes não vai identificar um problema que pode estar impactando muito na qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, por exemplo, frequentemente, né, Cris, a gente manda uma paciente, enfim, e vê e identifica isso, porque às vezes é o que está causando absolutamente a perda da qualidade de vida dessa paciente, que muitas vezes está curada do câncer de mama, mas o tratamento está fazendo ela ter uma piora da qualidade de vida. Muitas pacientes, infelizmente, perdem o casamento, perdem os companheiros. Então, é super importante a gente abordar isso. E na maior parte das vezes, a gente, às vezes, não aborda. Então, tocar no assunto já faz parte do tratamento. Eu costumo dizer isso para os pacientes, né? Então,
eu convoco os maridos, a gente senta numa roda e bate papo mesmo, porque é saúde feminina, né? A gente precisa pensar nisso quando a gente está falando em qualidade de vida, de tratamento, principalmente de câncer de mama, né? Sim. Que muitas vezes envolve mudança de autoimagem, porque a paciente foi operada. Muitas vezes a gente faz manipulações hormonais, né? Induzindo menopausa nessas pacientes, principalmente jovens, né? Então, sexualidade nesse cenário é super importante, né? A Cris é uma grande especialista nisso. E eu acho que esse assunto, né? Não só os oncologistas, mas os geriatras têm dificuldade em abordar. E aí pergunta de tudo. Pergunta de incontinência urinária, de coceira. Vai fazendo uma volta para chegar e perguntar realmente o que precisa fazer. Eles têm dificuldade, assim, de falar sobre sexualidade. Acho que é too much, assim, sabe? Bom, a gente tem muita coisa para conversar, né? Muita coisa para abordar. Eu fiquei até pensando como é que a gente começaria esse papo. E tem aumentado demais, né, os casos de câncer de mama em mulheres jovens e mesmo em mulheres mais maduras. E mesmo assim, ainda é meio que um tabu falar sobre o câncer. É uma das doenças que as pessoas mais têm medo, junto com os que são de vírus, né, como AIDS, outras questões também sexualmente transmissíveis, hepatite também causa, né, um certo medo. Mas o câncer, eu acho que, como também a AIDS hoje em dia ela é controlável, as pessoas vivem bem, né, com o vírus, tudo. O câncer, ele até as pessoas não gostam nem de falar, o nome. chamam aquela de doença doença maldita, né? Por que existe esse medo? Dá para a gente entender o porquê do medo, porque às vezes é uma coisa que é muito agressiva, né? Você vai ter que realmente atacar o seu corpo que já está sendo atacado. Penso a experiência que eu tenho de ver amigos e de ver, né? Mas o que leva? Como é que a gente transpõe esse medo? Olha, Mari, eu costumo dizer que assim, o câncer, em primeiro lugar, a gente nunca consegue combater nada que a gente não conheça. Então, eu sempre digo que a melhor arma é a informação, né? Informação de qualidade. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma arma poderosíssima, porque muitas das pessoas que vão escutar a gente vão passar isso para outras pessoas, e isso é uma arma fundamental, né? É a informação. A gente estava conversando aqui, antes da nossa conversa, de uma moça de 47 anos que sequer tinha feito algum exame de imagem da mama. Então, a informação é em primeiro lugar. A outra coisa que a gente tem que pontuar é que o câncer não é mais uma sentença de morte. Então, a estatística hoje de um câncer inicial de mama, a porcentagem de cura é de 98%. Ou seja, de 10 mulheres que têm câncer de mama, 9 vão ficar curadas. E o câncer ele tem muito a ver com o tempo. Então, por isso que a gente bate na tecla de saúde preventiva, né? Na minha visão, por exemplo, essas campanhas governamentais é um golaço, porque muitas vezes não se fala de nada e a gente tem uma oportunidade de discutir de uma doença que é muito grave. E pelo menos uma vez por ano, que nem a gente está no Outubro Rosa, as pessoas pegam, as mulheres, então tá, deixa eu fazer uma mamografia, um ultrassom, deixa eu fazer um exame, fazer um check-up, né? A partir dos 40, eu acho que não tem mais como a gente não fazer isso, né? Essa prevenção. E perder esse medo, no sentido de que o câncer hoje não é mais, então repetindo aqui, né, não é mais uma sentença de morte. Então, a gente fazer um diagnóstico precoce, a sua possibilidade de cura é altíssima, né? Então, primeiro a gente precisa, eu lembro na minha infância, a minha avó me dizendo, filho, aquela moça, aquela mulher morreu daquela doença, né? Nem se pronunciava isso. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que tirar isso da cabeça, né? E discutir que é algo que a gente consegue hoje, na maior parte das vezes, ter tratamento. E o que é o melhor, quando você faz esse diagnóstico precoce, por exemplo, hoje a gente está conseguindo livrar de 50% a 70% dos casos da quimioterapia, que é o que as pacientes mais temem. Então, quanto maior o diagnóstico e mais precoce, menor vai ser a possibilidade dessa paciente tomar uma quimioterapia, perder cabelo, enfim. Existem outros tratamentos também para o câncer. Perfeito, exato. A gente tem
uma série de tratamentos, cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, né? Então, mas depende muito, eu sempre digo, tratamento de câncer tem a ver com o tempo em que você faz o diagnóstico, né? Então, se você tem um tempo em que você pegou a doença na sua fase mais inicial, a probabilidade de você machucar essa mulher com os tratamentos ele é menor, porque a gente, de fato, vai ter que combater a doença de uma forma mais amena, né? Claro, nada é fácil, mas quando a gente tem um diagnóstico mais tardio, a gente tem que ser mais agressivo nos tratamentos. Então, é isso que a gente tem batido e por isso que é tão importante a gente dedicar um mês para discutir prevenção de câncer de mama. O Ângelo. Tô fazendo o papel da leiga aqui, tá, gente? Vocês também devem pensar que tô com 2 grandes médicos, né? Um médico e uma médica maravilhosos. Mas só antes de você entrar nessa outra, só quero tirar uma dúvida. Homem também pode ter câncer de mama? Sim. A frequência é muito menor. Na maior parte das vezes, quando isso acontece, a gente tem que pesquisar uma mutação genética. Então, alguns genes, né? Que a gente faz pesquisa no sangue, em que pode ter um aumento do risco de câncer de mama em homens, mas existe. Embora seja muito menos frequente, mas existe sim. Eu tenho na minha prática clínica alguns homens com câncer de mama que eu trato. E aí descobre também com caroço. Exatamente. É um caroço. Que é mais visível, né? Não tem a mama, enfim. Mas, de fato, na maior parte das vezes, o diagnóstico no câncer de mama, às vezes, ele é um pouquinho mais tardio, porque, né, o homem, em geral, ele tem um pouco mais de dificuldade dessa parte, né? Porque não é uma região que ele fica muito preocupado, mas o que é importante dizer, existe e precisa ficar atento, principalmente em famílias com muitos casos de câncer de mama, né? Porque em alguns casos a gente tem, por exemplo, essas mutações genéticas que conferem o risco de câncer de mama, por exemplo, em homem. Cris? E para fazer o diagnóstico precoce, como é que é hoje em dia aqui no Brasil? Isso. Então, hoje a gente segue as recomendações das sociedades, né? Sociedade Brasileira de Mastologia, Ginecologia, e a gente também usa algumas sociedades mundiais também, né? Então, hoje a gente começa o rastreamento de câncer de mama a partir dos 40 anos, né? Porque a gente entende que a partir dessa idade a gente consegue diagnosticar essas lesões. Então, basicamente, a gente utiliza a mamografia. Então, a mamografia é o exame padrão que a gente tem. Só que eu sempre costumo dizer para os pacientes, né? O rastreamento começa lá com o seu ginecologista. Porque, muitas vezes, o ginecologista vai identificar uma mama que, eventualmente, a mamografia não vai conseguir tantos detalhes. E aí, vai ter que complementar com ultrassom, às vezes até ressonância. Mas o que é importante a gente dizer é a fase, a partir dos 40 anos. E esse profissional médico, que é o ginecologista, vai também determinar se essa paciente tem uma história clínica que eventualmente a gente tenha que começar antes, né, um pouco antes desse cenário. Mas, em geral, que a gente tem que realmente batalhar, e se a gente conseguir, a partir dos 40 anos, a gente começar esse rastreamento, porque disparado é o que salva mais vidas hoje, é isso. Eu sou a ginecologista do consultório, né? Eu sou a linha de frente. E o Ângelo, ele é para quem a gente encaminha depois que o diagnóstico está feito. E eu tenho até hoje, assim, para mim isso é uma coisa que não tem explicação. A resistência que algumas mulheres têm em fazer a mamografia. Porque dói. Gente, assim, não dói não tanto assim, porque eu sou super dodóizinha. Eu sou super sensível. Fui fazer, não tenho seios muito grandes. Falei, nossa, agora vai espirrar meu seio nunca mais, né? Vai achatar e já era. Eu achei que fosse doer mais. É óbvio que quando você vai... Tô tirando medo de vocês, gente, porque eu sou a que mais tem medo de agulha, essas coisas. Enfim, eu sou totalmente com medo. Mas também a gente pode escolher uma época para que você não tá pré-menstruação. Né? Pode ser um pós também, que a sua mama não vai estar tão dolorida para você fazer o exame também, né? Tem isso. Mas tem, gente. Tem muito ainda não é um preconceito, mas é um medo bobo de um exame que, na verdade, salva a vida da pessoa, né? Sim. Assim, gente, é semanal isso. E as minhas pacientes são todas, a grande maioria das minhas pacientes tem informação. Então, assim, não é por falta de informação.
E aí eu peço todos os exames. Cadê a mamografia? Ah, ainda não fiz. Ah, mas não fez por quê? Ah, vai doer, né? Falou, olha, é melhor doer para descobrir algo que você possa curar do que a dor da, do tratamento, da cirurgia, da quimioterapia. Eu ainda hoje, e eu acho que não vai demorar muito tempo para a gente se desvencilhar disso, mas assim, gente, estou falando sério aqui, pacientes com mais de 40 anos que têm informação. E aí eu tenho que tratar elas que nem filha. Eu vou falar, olha, eu vou pegar o chinelo que tá guardado ali, e vou dar a chinelada. Gente, tô falando, não dói, pode ir. Eu faço, eu tenho, né? E não é pra doer, né? Não é pra doer. Eu sempre falo isso para os pacientes, olha, se você tiver algum desconforto, você tem que acionar o profissional que está fazendo o seu exame. Então, assim, não é para deixar de fazer o exame por dor. É assim, não é, eu também faço, né? Eu tenho 44. Então, já faço aí há 4 anos. E não dói, não é que dói, né? Eu acho que tem coisas na vida que dói muito mais, que nem, né? Tipo, fazer uma tatuagem. E a cólica também dói bem mais. Né? Falando de questões femininas, cólica dói bem mais que uma mamografia. As pacientes têm isso, tá, gente? Tem isso, e eu vejo isso, eu vivo isso, e é assim, eu juro por Deus que eu vou comprar um chinelo. Não tô brincando. Um chinelo rosa. Um chinelo rosa pra dar em vocês que não querem fazer as mamografias. E dúvida comum também. Ter prótese de silicone atrapalha? Dói mais? Isso nos consultórios hoje é muito frequente, né? E ter prótese não atrapalha, Cris. Então, assim, a identificação, né? Hoje em dia, a gente tem técnicas de mamografia, exames super, né, com tecnologias altas, enfim. A gente não tem uma dificuldade a mais em fazer diagnóstico como a gente tinha no passado, né? Então, a gente avançou muito e não é verdade que mulheres que põem prótese têm mais risco. Então, isso também não é uma verdade, né? É um mito, na realidade. O que a gente precisa? Sempre dizer para elas, façam um exame, independente de ter prótese ou não. E a sempre indicação anual. é isso. Sempre anual. Na verdade, é uma recomendação. Se eventualmente você discutir com o seu ginecologista, eventualmente pode-se fazer o espaçamento, dependendo do que for achado, mas isso tem que ser uma indicação médica, né? Não pode ser uma indicação assim, individual da pessoa. Tem que ser uma conversa com o ginecologista ou o mastologista, né, que é o cirurgião dedicado para as mulheres com doenças na mama. E a questão dos cistos? Cisto vira nódulo, como é que é? Porque depois dos 40, né, começa a proliferar um monte de cisto, né? Eu fiquei desesperada, tanto que eu estava fazendo exame de 6 em 6 meses. E aí falou, não precisa fazer tudo isso, é porque eu já, se for para ter alguma coisa, eu queria descobrir rápido também para poder, né, trabalhar isso. Mas aí eu fui me acalmando e eu já pedia a guia. E eu ia lá e fazia. Aí eu voltava lá e ele falava, você tá voltando aqui 6 meses? Não, vamos ver, tá tudo bem? Não, tem outro cisto. Cisto vira nódulo. Como é que é essa questão dos cistos mamários? Assim, o cisto por si só, ele é uma alteração benigna da mama, né? Então, o cisto, a gente faz uma avaliação, isso quem faz é o colega da radiologia, que é um médico especializado em ver imagens, né? Então, se você tem um cisto que a gente fala que é um cisto simples, esse cisto jamais vai virar câncer, né? Então, por definição, isso é uma lesão benigna e ok. Agora, quando você tem cistos complexos, que é quando você tem alterações mistas, então, por exemplo, você tem lá algumas septações ou tem algum achado que se confunde com algum nódulo, esse, de fato, precisa ser acompanhado mais de perto. Mas, mais uma vez, repito, o que é mais importante é que a paciente tenha um profissional médico, né, um ginecologista ou masto, que vai avaliar qual é a necessidade de repetir o exame em 6 meses, 3 meses, 1 ano, enfim. E qualquer dúvida que se tenha, gente, hoje a gente tem consultórios médicos em cada esquina, quer dizer, é algo que a gente precisa conversar com as pacientes para que elas não tenham dúvida, para que elas não saiam no consultório, sabe, com a pulga atrás da orelha e pedindo milhões de opiniões. Não é isso, né? A gente precisa ter alguém que de fato vai ser o coordenador daquele cuidado, né? Então, eu sempre falo para minhas pacientes, por exemplo, eu como faço muito câncer de mama, né? Então, eu brinco com elas que o tratamento é um trio, né?
Então, eu que sou um oncologista, o gineco e o mastologista, enfim, né? Então, a gente precisa ter essas parcerias para que a gente possa orientar essas pacientes melhor. Era bem dividido, então, né? Vocês trabalham mesmo em equipe, né? Hoje não tem como a gente trabalhar com câncer, né? Acho que é a maior parte da medicina hoje, né, Cris? É assim. A gente não tem como hoje trabalhar mais sozinho. Então, É muito eu tenho que... setorizado, né? E o papel do mastologista nesse... Ele é quem opera. A pessoa que opera. Opera, por exemplo, eu que sou a linha de frente, né? Quando vem alguma imagem que eu tenho dúvida ou precisa de um acompanhamento mais perto, todas as biópsias que eu peço para um mastologista avaliar. Porque daí já dá segmento, entendeu? Eu sei que não é todo mundo que tem acesso, né? Male a pessoa vai ter acesso, às vezes, aqui, né, no Brasil, a um ginecologista. Então, a gente tem que pensar também como isso é feito no SUS. Então, no SUS é igualzinho eu faço. Então, é o ginecologista do SUS que vai solicitar esses exames de rastreamento que são diretrizes aí do Ministério da Saúde. E aí, veio o exame alterado, ele vai encaminhar para o mastologista ou para o centro de referência da região. É assim que funciona, né? Ângela, eu tenho algumas perguntinhas. Só complementando o que você estava falando, essa questão dos cistos, Mari, é muito comum, gente, cisto de mama. Assim, 40%, 50% dos ultrassons que eu pego tem ali cisto, né? Então, existe uma entidade na ginecologia que chama doença fibrocística benigna da mama, que é a antiga displasia mamária, né? É muito comum, tá? Então, assim, câncer de mama nasce câncer. Ele não o nódulo que está lá, que já foi biopsiado, que é um fibroma, ele nasceu bonzinho, vai morrer bonzinho. Ele não se transforma em câncer. O problema dessas pacientes é que o câncer de mama também é um nódulo. Então, vamos supor, essa paciente está acompanhando ali 3 nódulos. Aí surge daqui 2 anos surge mais um, depois vai virando meio banal. A gente não pode banalizar e achar que todo nódulozinho está dentro da doença fibrocística benigna da mama daquela mulher, entendeu? Assim, pode ser que tenha um câncer no meio daqueles nódulos, mas não foi um que se transformou. Normalmente ele nasce câncer. Ele é diferente, por exemplo, do câncer de colo de útero. O câncer de colo de útero, ele vem de alterações pré-malignas, né? Sim. E que não necessariamente vão evoluir para câncer. E a gente tem a oportunidade de tratar a lesão antes dela sequer ser um câncer, né? Então, o câncer de mama é um pouquinho diferente, né? Ele nasce câncer, tá? Ângelo, minha maior dificuldade é diagnóstico em paciente jovem. Sim. Né? Existe alguma coisa que está sendo estudado para tentar fazer diagnóstico? Porque são mamas densas, né? A mamografia não é adequada. Gente, a mamografia, só para explicar direitinho, ela é uma fotografia que empilha imagens. Então, se eu colocar minha mão aqui na frente, vai ficar a sombra da minha mão. Então, se eu tiver esse microfone, vai somar uma coisa com a outra. Então, se a mama é cheia de bolinha, cheia de coisinha, cheia de glândula, vai virar uma coisa branca. Sim. Por isso que mamografia em pacientes jovens não dá certo. Ou pacientes que têm a mama densa, né? Que também é um grupo de pessoas aí que tem a mama densa que acaba dificultando a nossa vida, né? Sim. Mas a paciente jovem... É um desafio, né? Eu tive a paciente mais jovem que eu tive no consultório, tenho ainda, graças a Deus, ela tinha 25 anos na época, e eu senti um nódulo no exame físico. Sim. Falei, tem um nódulo aqui, você já sabia que tinha? Não. Aí, olha só, é bem interessante esse caso. Pedi ultrassom para avaliar, porque ela também não tinha sentido. No laudo do ultrassom, BIRADS 3. BIRADS 3 é possivelmente, muito provavelmente, benigno. Então, a gente acompanha em 6 meses. Mas a descrição não estava batendo. Eu olhei a imagem e não batia uma coisa com outra. Eu falei, essa descrição não é deste nódulo. Então, ou esse laudo está trocado, ou essa imagem está trocada. Tem boi na linha aqui. Porque era um nódulo fininho, lobulado, esquisitinho. Falei, Miriam, vamos biopsiar? Eu sei que você tem 25 anos, assim, todo mundo, se você comentar com alguém, vão falar que eu sou louca, porque, né? E era câncer de mama, essa moça. Mas foi assim que eu peguei. Na teimosia, né? Na teimosia. Sim.
né? Tive outros casos também. Os outros casos que eu tive foram poucos, mas as pacientes palparam o nódulo e vieram falando, olha, não tinha, e aí... O que tem de novidade, assim? Em geral, Cris, assim, o câncer de mama em paciente mais jovem, na maior parte das vezes, a gente não pega tanto no rastreamento, a gente pega mais na sintomatologia da paciente. Então, por exemplo, é aquela paciente que realmente sentiu um nódulo na mama, é o que a gente vê na prática, né? Como eu sou oncologista, eu já chego com o diagnóstico, né, fechado. Então, a gente até agradece os ginecos e os mastos que fazem o diagnóstico para nós, né? E assim, a gente tem aumentado, de fato, esses casos de câncer de mama, por exemplo, em antes dos 40 anos. Então a gente tem visto isso na prática. A gente não está sabendo muito bem explicar por que isso está acontecendo, mas eu acho que isso também tem muito a ver com o acesso à saúde hoje, né? Então, quantos de nós, né, não, por exemplo, nossos bisavós, tataravós, enfim, que a gente nem sabia eventualmente do que a pessoa falecia, né? Hoje, eu acho que a gente está muito também relacionado ao acesso que a gente tem em saúde, em diagnóstico. Mas, de fato, está acontecendo isso. A gente tinha aí, alguns 10, 15 anos atrás, menos de 2% dos casos, a gente chega entre 5% e 8% de pacientes com menos de 40 anos de idade com câncer de mama, né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, de fato. Mas é muito desafiador por conta disso, porque os métodos de imagem, às vezes, pura e simples, e não conjugados, eles podem não fazer esse diagnóstico. Então, o que eu sempre digo para as mulheres jovens? Vamos conhecer o seu corpo, porque cada vez mais a gente pega, na prática mesmo, a gente vê isso, Mara. Então, os pacientes chegam e falam, doutor, eu estava tomando banho e senti um nódulo na mama, e aí foi rapidamente lá no consultório do gineco, do maço, e aí fez o diagnóstico. Mas, de fato, é um desafio, né, para quem faz esse dia a dia. Então, hoje, por exemplo, você fazer um ultrassom de mama vai ajudar muito. Então, por exemplo, pacientes que têm a mama densa, por exemplo, às vezes o ultrassom ele ajuda mais do que a mamografia, porque a mamografia vai ter dificuldade de enxergar essa doença, né? Às vezes se discute técnicas um pouco mais avançadas, por exemplo, como a ressonância nuclear magnética da mama, que tem que ser muito bem discutida e muito bem indicada, porque se a gente faz de forma indiscriminada também, um monte de gente vai tomar biópsia sem necessidade. Então a gente tem que discutir isso com os profissionais, né, que estão ali na linha de frente, que são os especialistas nessa parte de diagnóstico. Então a gente sempre discute lá os casos quando a gente tem, né? Olha, vocês acham que vale a pena a gente complementar com um exame a mais, enfim. Mas de fato, hoje é uma coisa que a gente tem visto, né? Essas pacientes com câncer de mama jovem, ou seja, cada vez mais a gente precisa falar sobre prevenção em todas as idades. Por quê? Porque está acontecendo nesses pacientes mais jovens também. Existe esse exame que você faz, né, agora, de ver todo o seu DNA, propensões que você possa ter de desenvolver. Como é que isso tá hoje em dia? Tem até o caso da Angelina Jolie, né, que a mãe dela teve câncer de mama, acho que faleceu disso. Ela acabou descobrindo também que ela poderia desenvolver e ela fez mastectomia. Isso. E fez tirou os ovários também. E também tirou os ovários, né? Como é que tá isso hoje em dia? É assim, Mari, hoje existe uma recomendação de que toda paciente com menos de 65 anos que tem um câncer de mama, a gente tem que fazer pesquisa genética, teoricamente, tá? Então, eu como oncologista já posso pedir, então faço isso frequentemente no consultório. A pesquisa genética, existem alguns painéis que a gente faz, que você faz a pesquisa de alguns genes que a gente sabe que conferem o risco de câncer de mama. Um deles é o BRCA1 e 2, que é o caso da Angelina Jolie. Nesses casos, a gente tem quem tem uma mutação genética conhecida, que se faz o exame através de saliva ou sangue, né? Então, a pessoa colhe e faz. Se tem uma mutação desses genes, né, a gente tem uma chance aí de mais de 70%, 80% de câncer de mama ao longo da vida. Então, nesses casos, às vezes a gente acaba discutindo fazer alguma técnica de redução de risco, que é ir lá e, por exemplo, fazer a cirurgia da retirada das mamas, dos ovários, enfim. Mas a gente não faz isso em qualquer idade. Então, por exemplo, as pacientes precisam estar com prole constituída, que a gente fala, né, que é já terem seus filhos. E normalmente hoje a gente tem dentro dos serviços de
de oncologia, profissionais especializados na parte de aconselhamento genético. Então, se eu tenho uma paciente que tem um risco, eu posso encaminhar para o profissional hoje que faz essa avaliação, que é um geneticista clínico, que a gente fala, né? Então, mas o que é importante dizer é que, de todos os casos de câncer de mama, só 10% a gente acha alguma coisa de genética. 90% dos casos são esporádicos. A gente não sabe por quê. Existe uma pesquisa para descobrir o que é que está acontecendo? Por que as mulheres estão tendo mais cânceres femininos, assim? Eu acho que o Ângelo está aqui para me corrigir. O principal fator de risco, eu acho, para ter câncer de mama, tá? É, obviamente, ter mamas, né? Mulher, envelhecer. Aí vem a obesidade, né? A gente viveu, talvez agora com o Ozempic a gente vai sair dessa, mas uma epidemia de obesidade, né? E a obesidade quase dobra o risco de câncer de mama. Junto com o sedentarismo, né? Porque uma coisa está ligada à outra, né? Claro que existem obesos que não são sedentários, mas se a gente for pensar em população, né? A população está obesa, está mais sedentária, álcool aumenta risco de câncer de mama, cigarro aumenta risco de câncer de mama. Eu nunca vi tanta mulher bebendo na minha vida. Então, as mulheres hoje, eu acho que estão até fumando menos, pelo menos no meu contexto, tá? Mas a bebida, principalmente depois da pandemia, não sei se vocês têm essa sensação, assim, deu uma desandada boa. E as pessoas esquecem isso, né? Assim, eu cuido muito de menopausa, né? E o medo que as pacientes têm é de câncer de mama, quando fala em reposição hormonal. Só que ela não vai deixar de beber. Ela não quer perder, não que não quer perder peso, mas assim, ela abre mão de ir na academia, né? Sendo que é o que o Dr. Ângelo falou, 90% das vezes vai ter cura, né? É um câncer curável. Então, assim, existem muito estigma, assim. Mas aí também a reposição hormonal não vai causar câncer de mama. Não, é assim, a reposição hormonal, a gente ainda está precisando de respostas da ciência, tá? O que a gente sabe com certeza, a associação de estrogênios equinos, lembra das éguas, conjugados com medroxiprogesterona, que foi o trabalho do WHI, aumentou risco de câncer de mama quando associava estrogênio mais progesterona, tá? Um estrogênio e uma progesterona sintéticos, tá? Quando usou mesmo estrogênio de égua isolado, diminuiu em 23%. Sabia, né, Ângela? Sim. Agora estão saindo as pesquisas, né, esses trials aí, com os hormônios isomoleculares. E esse ano já saiu com estrogênio isolado isomolecular, que teve o mesmo desempenho, né, de redução de risco de mama em 25% quase. E a gente está esperando aí a evidência associando progesterona progesterona natural com o estrogênio natural, não, isomolecular, tá? Mas mesmo que tenha um pequeno incremento, o que mais mata a mulher, se a gente vai morrer de quê, né? A doença cardiovascular, ela mata 7 vezes mais do que qualquer câncer. Qualquer ser humano também, né? Homem também, né? Entendeu? Então, assim, e a reposição hormonal, Exatamente. o estrogênio, ele é um baita do protetor cardiovascular. Ele diminui em quase 30% evento cardiovascular. Né? Isso aí é um outro podcast, Sim. tá? Mas assim... Eu costumo dizer, né, Cris, que que a gente nunca pode defender são essas verdades universais, sabe? Não pode nunca, em medicina, e eu brinco no medicina e no amor, isso não funciona, né? A gente precisa, à luz das evidências que a gente tem até o momento, recomendar os pacientes de acordo com o risco. Então, por exemplo, você tem uma paciente que está sofrendo absurdamente com sintomas relacionados à menopausa, tem que se discutir e ter um acompanhamento. Acho que é isso que a gente precisa colocar. O estilo de vida também, né? É o que acho que é o que é mais, porque hoje em dia a nossa comida está envenenada, o ar está envenenado, está tudo envenenado, a água tem cloro, né? Tem como chama aquele flúor,
que colocavam, falavam que, né, dá uma calcificada na nossa glândula pineal. Então, assim, o que a gente vai comer, o que a gente vai beber, como é que a gente está se relacionando. Acredito também que essa parte da espiritualidade, que a medicina convencional não trabalha tanto, mas hoje a gente tem as terapias holísticas, que até dentro do SUS já tem. Acho que a gente tem um passo já grande para comprovar a ajuda, né, dentro de um tratamento mais holístico, mais integrativo, né, como você trabalha também, né, Tina? Então, assim, o nosso humor, a saúde mental, está totalmente ligada também à saúde do corpo, nesse caso, né? Porque as mulheres, elas estão mais masculinas, que a gente foi criada para trabalhar, para fazer tudo. Então, é um estresse absurdo, a descarga de química de estresse no nosso corpo que pode dar desequilíbrios nesse sentido de uma própria doença autoimune, né? Porque o câncer, ele é como se fosse isso, eu estou combatendo o meu próprio corpo. Eu acho que a questão do estresse, né? Existe trabalho já associando tristeza com câncer? Porque a gente tem essas pacientes, sim, né? temos. Você não fica com a pulga atrás da orelha? Cris, a gente sempre tem. É que assim, a gente sempre tem que... Eu vejo um pouco de dificuldade da gente colocar uma coisa só, né? Então, por exemplo, o câncer, ele é um mecanismo bioquímico absolutamente complexo, que está intimamente relacionado com muitas coisas, né? Então, o envelhecimento, o fator de risco, né? Então, quantos de nós já viu pessoas que fumaram a vida toda e que nunca desenvolveram câncer? Então, assim, não é necessariamente só o fator de risco. Você precisa ter uma predisposição do seu mecanismo, do seu maquinário bioquímico para que se desenvolva câncer, né? Então, a gente brinca que não é só quem quer, né? Então, assim, é todo um arsenal. Então, por exemplo, a gente não consegue fazer um estudo que consiga tirar os fatores de confusão e dizer que tristeza só por si só que causa o câncer. O que eu costumo dizer para os pacientes, a natureza mostra isso para a gente, Mari. Se você pegar um copo com água e jogar açúcar lá dentro, depois de um tempo ele vai precipitar. Eu acho que o que câncer é desbalanço, é desequilíbrio. O que eu acho que eu sempre falo para minhas pacientes, buscar o equilíbrio. Isso não é fácil. Não. Isso não Mas é fácil. possível. Mas é possível. Então, por exemplo, eu não acredito que uma pessoa 100% da sua vida vai ficar isento a formas de tristeza, o estresse. Não tem como. Isso é utópico, né? Sim. O que a gente precisa? A gente precisa ter a medida das coisas. Porque eu acho que é isso que eventualmente vai diferenciar uma pessoa desenvolver uma doença ou não. Que é a medida, o equilíbrio, né? Então, a gente aprende, né, Cris, no primeiro ano de medicina lá, né? O estado de equilíbrio lá que a gente tem na fisiologia humana. É isso. A natureza, ela busca isso, um estado de equilíbrio de tudo. Então, a assim que eu acho homeostase. Que... Exato, isso. Perfeito. Então, eu acho que é isso que eu falo para os pacientes. Então, por exemplo, uma pessoa que vai comer um determinado alimento por muito tempo em grandes quantidades. É óbvio que isso vai causar alguma coisa. Porque ninguém foi geneticamente feito para isso. A gente precisa buscar essa parte de equilíbrio, né? E essas evidências sempre. Agora, por exemplo, que é uma evidência que é unânime, né, Cris? Acho que a Cris também vai poder dizer isso. Atividade física é unânime. Para tudo, né? Pra não tudo. Só para câncer. Tudo. Então, por exemplo, tudo. Então, manejo de, por exemplo, disfunções relacionadas à menopausa, né, Cris? Diminuição de risco de câncer, né? Então, tem estudos mostrando, por exemplo, eles pegam pacientes que se seguiu e que essas pacientes fizeram rotinas de exercício físicos monitoradas, por exemplo, redução do risco de câncer, de recidiva de câncer, ela despenca. Então, se a gente tem uma evidência hoje sólida para dizer para os pacientes, faça, é exercício físico, por exemplo. É inegociável. É inegociável. Inegociável. Eu brinco para os pacientes, né? É igual escovar os dentes. Sim. Você não pode deixar de escovar os dentes, né? Vai dar problema, né? E eu aqui, né, dentro do meu lado mais leigo, nessa parte física, vamos assim dizer, da medicina, eu venho me estudando mentalmente há 10 anos, justamente para entender as crises de pânico e de ansiedade que eu tinha, que eu nem sabia que era isso, né? Anos 2000, ninguém falava de burnout,
ninguém falava dessas outras coisas. E eu sempre me senti uma criança e uma adolescente, né, uma pessoa muito ansiosa. Então, depois que foram falar dessas crises, né, que a gente tem, crise de pânico, não sei o quê, ela vai, então aquilo lá que eu tive foi uma crise de pânico, aquilo lá foi um ataque de ansiedade. Eu achava que eu era descompensada, né, histérica, louca, né? Então eu fui ver também dentro do meu mapa astral, é porque você tem a lua sem aspecto. Eu falava, Jesus, o que eu faço com essa lua sem aspecto? Que porcaria é essa? Então eu fui buscar muitas coisas. E eu vejo a diferença que realmente deu na minha vida, de questão de saúde até. É óbvio que o envelhecimento, né, Tina, isso vai vindo. Mas quem eu me tornei a partir do momento que eu comecei a meditar e respirar, porque a gente fica pensando, gente, eu também não conseguia parar. Mas quando você respira e você dá o ar para você mesmo, para o seu corpo, que é o que o nosso organismo precisa para. Primeiro alimento para o cérebro é o ar, não é? Então, como é que você vai também eliminar as toxinas se você não respira direito? Então, acredito que dentro de todas essas questões do tratamento de qualquer coisa, dessa saúde que a gente precisa integral, nós precisamos reaprender a respirar, porque a sociedade, as pessoas estão muito na pressa, muito na correria. É um estado de alerta o tempo todo. A gente está com guerra, 2 pontos muito fortes, fora os outros que não são falados. Então, isso também, né? O ser humano acabou virando um câncer para o planeta. E aí, vai eliminar essas pessoas? Aí não sei. É Aí não o que tem eu falo. quimioterapia que cuide dessas É o que eu falo, eu acho que guerras assim, aí. é uma escolha. Então, quando eu falo com os pacientes, né? É uma escolha que estilo de vida que você vai ter. Então, eu brinco com elas. Então, por exemplo, a possibilidade de você se curar de um câncer, eu brinco mesmo com os pacientes, né? Eu falo assim, você tem 2 datas de aniversário agora. E é engraçado como às vezes elas ressignificam a vida mesmo, sabe? Então, eu tenho pacientes que começaram a correr depois do câncer. Eu tenho pacientes que começaram a fazer atividades voluntárias depois do câncer. E é importante também ter um acompanhamento de um psicólogo, de uma pessoa, um terapeuta que vai ajudar a pessoa a elaborar isso mentalmente também, né? O teste genético está disponível no SUS para todo mundo? Não, infelizmente não, né? O teste genético, Cris, ainda na maior parte das vezes, ele até no ambiente privado, ele não é tão simples, né? Então, por exemplo, hoje existe um rol, né, da ANS, por exemplo, de cobertura obrigatória para alguns casos específicos. E tem lá, né? Não é tão fácil de decorar, mas você põe lá e aí a paciente consegue via convênio. Dentro do ambiente SUS, isso é absolutamente muito difícil, né? Então, não é uma coisa que está a livre demanda, né, que a gente fala. A gente adoraria que isso tivesse. Em alguns centros, a gente tem sempre que fomentar isso, que é a parte de pesquisa clínica. Em oncologia, é impossível a gente falar em oncologia e não falar sobre pesquisa clínica, que é uma coisa que, assim, muitas vezes eu falo para os pacientes. Toda vez que eu tenho um paciente na minha frente, eu tenho que pensar na minha cabeça se eu não tenho alguma possibilidade de incluir esse paciente em um estudo clínico. Por quê? Porque aquilo, às vezes, pode ser a oportunidade dele tomar um remédio absolutamente inovador. Então, por exemplo, dentro de um ambiente de SUS, a gente utiliza muito esse sistema de pesquisa clínica, porque às vezes o paciente pelo SUS ele não teria acesso, e aí ele vai ter a possibilidade de ter acesso a um medicamento extremamente inovador ou até um teste. Então isso é muito importante a gente colocar isso também, sabe? A gente precisa perder. O brasileiro tem é um preconceito que eu falo com a pesquisa clínica. Porque tem muito aquele, eu não quero ser cobaia, uma coisa assim, né? Que todos nós mexemos com pesquisa. E às vezes a gente tem que transpor esse preconceito das pessoas. E dizer que a pesquisa clínica, muitas vezes, é uma oportunidade de tratamento inovador que pode dar muito certo. Sim. E, Ângela, uma coisa que acho que a gente passou muito rápido. O autoexame, né? Então, hoje a gente vê lugares falando que não é para fazer, que não serve para nada, não sei. Eu entendo que o autoexame para paciente jovem é uma das únicas coisas que a gente tem. Mas a gente também sabe, que a paciente que teve um câncer que a gente chama de câncer interexame, então a paciente fez a mamografia hoje, zerada,
e dali a 4 meses ela sente um nódulo. Muitas dessas pacientes vão procurar por causa do autoexame, né? E muitas palpam e falam, não, mas eu fiz o exame faz 3 meses, não deve ser nada. É. Não vai no médico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da importância do autoexame e desses tumores interexames, né, entre as mamografias. Cris, é óbvio que o público leigo jamais vai conseguir fazer um exame clínico pormenorizado e treinado. Mas o que eu costumo dizer é, se a mulher não se conhecer, fica muito difícil de fazer qualquer diagnóstico. Não é só no câncer de mama, na verdade. Então, se ela tem, por exemplo, sei lá, ela tem uma alteração na pele, se ela não se conhecer, e a mama tem que ser exatamente assim. Então, por exemplo, eu acho que o autoexame ele tem muito a nos acrescentar no sentido de que você vai pegar alterações grosseiras que a gente precisa ir muito rápido. Então, se você deixa de lado o autoexame, você está perdendo a oportunidade da gente tomar condutas que podem salvar essas mulheres. Então, por exemplo, qual é a dificuldade ou qual é o custo que você tem dessa mulher fazer um autoexame no banho, enfim. Passando Eu acho um que creme. O Exato, que elas né? me falam é assim, doutora, mas eu nem sei o que eu estou palpando. Aí eu falo para elas o seguinte, eu falo, olha, então você vai fazer um exercício para mim. Você vai passar todo dia a sua mão no seu braço. Né? Você sabe o que tem no braço? Ah, não, doutora, no braço eu sei. Então, você vai passar. Se aparecer um carocinho, um nódulozinho, você não vai perceber? O autoexame da mama é exatamente isso. Você não precisa saber exatamente o que você está palpando. Ah, é gordura, é nódulo. Não, você vai conhecer a sua mama e falar, ó, ela é assim. E aí, o dia que aparecer uma bolinha a mais, uma coisinha, você vai saber que aquilo não estava ali. Né? É isso, é como se você estivesse passando a mão em qualquer outro lugar do seu corpo. Ah, então tá bom. Então vou fazer. Agora eu vou fazer. Né? Mas tem isso, elas acham que que é inútil, assim, que elas não sabem o que elas estão palpando. Mas eu também não sei, alguma. às vezes. Eu sei aqui é alguma. glândula, mas aqui, putz, será que aqui já é o músculo? Será que não é? Sim. Né? E no consultório a gente pega isso. Por Pega. exemplo, a gente vai pegar lá, né? Vai fazer a história clínica do paciente. Notou um caroço na mama, entendeu? E é o que a Cris disse. Por exemplo, às vezes a paciente fez lá a mamografia, ultrassom, tá tudo bem. E, sei lá, 3 meses depois acontece isso. Então, se ela não se conhecer e eventualmente não tiver esse conhecimento do seu corpo, a gente perde uma oportunidade de eventualmente tomar uma conduta que vai salvá-la. Porque o que a gente consegue enxergar mesmo por um autoexame, um autoconhecimento, autocuidado, seria os cânceres de mama, de pele, que dá para você notar a diferença, né? Porque os outros são internos. Porque às vezes você fica mais preocupado com câncer de mama e tal, e esquece de olhar outras coisas também, né? De passar o protetor solar, todas essas coisas assim. É assim, Maria, eu acho que, por exemplo, se você faz um autoexame e tem alguma dúvida, precisa procurar um médico. Então, falar com o seu gineco, né, o mastro, enfim. Essas mulheres precisam se conhecer. E eu falo, e aí tem muito aquela frase, né? Eu tenho agonia, né? Mas assim, veja, a gente não pode, a gente tem que incentivar isso. Então, nós, como profissionais de saúde, criadores de conteúdo, a gente tem uma responsabilidade gigantesca de dizer para essas mulheres, se conheçam, porque se vocês não se conhecerem, é jogar no escuro, você entendeu? Então, eu sempre digo isso. Por mais que você tenha dúvida no seu exame físico, palpe-se, porque é uma oportunidade que você vai ter de detectar algo que a gente pode tomar uma conduta que é salvar alguém ou não. Ô, Ângelo, outra coisa eu acho importante a gente falar. Eu acho que nós somos a geração de mulheres e de médicos com o maior número de sobreviventes de câncer de mama já visto na história deste planeta. Sim. Né? Quando a paciente descobre o câncer de mama e, infelizmente, já descobre metastático, né? Uhum. Então, quando isso acontece, a paciente ela é considerada uma paciente já paliativa porque não existe cura, né? Existe o controle. Como que está o cenário do paliativismo para essas pacientes? Quanto tempo de vida a mais? Só voltando um pouquinho ao que você falou, Cris, é super importante isso, né? Então, hoje a gente tem um conceito que é o sobreviventes de câncer, né? Então, e se você pegar os gráficos das estatísticas americanas, que é o que a gente mais tem,
Então, hoje, por exemplo, a gente tem mais de 50 milhões de pessoas no mundo sobreviventes de câncer. Então, é um número gigantesco, se você for ver, né? E esses pacientes, por exemplo, têm efeitos colaterais dos tratamentos, que a gente precisa atuar. Esses pacientes têm outras necessidades, têm risco da doença voltar, enfim, a gente precisa estar atento a isso. E, infelizmente, quando a doença se apresenta na sua forma metastática, né, que é quando a doença foge de onde ela nasceu inicialmente, esses pacientes, e se confunde muito os termos, Mari. Eu acho que uma das coisas que eu fico mais triste em oncologia é as pessoas confundem tratamento paliativo com tratamento terminal, que são coisas absolutamente diferentes. Então, o tratamento paliativo significa uma paciente, infelizmente, com uma impossibilidade de cura, mas com uma possibilidade de controle da doença. Então, por exemplo, eu tenho pacientes no meu consultório que estão há 8, 10 anos com metástases e estão absolutamente bem. Então, quando a gente diz que o câncer não é mais uma sentença de morte, é verdade, porque a gente está vendo isso. E a gente está vendo a evolução da oncologia e da medicina em geral para trazer esses pacientes para um cenário crônico de tratamento, né? Então, a gente precisa mudar esses conceitos. E hoje, então, por exemplo, quando eu me formei, eu fiz a minha residência de oncologia, tinha pacientes, por exemplo, que tinham metástase, essa paciente era absolutamente, o tratamento dela era quimioterapia. Caiu o cabelo, todos os efeitos colaterais. Hoje, a gente tem medicações novas que essas mulheres tomam um tratamento via oral por anos, sem nem a gente conseguir ver mais a doença. Diminui então, o custo também do tratamento, esse tratamento oral? Em geral, é um tratamento, Mário, eu costumo dizer que a medicina ela vem evoluindo assim, a passos muito largos, mas com custo alto, infelizmente, né? Então, a gente tem hoje uma discussão muito grande da incorporação, por exemplo, dessas drogas orais para o tratamento de câncer de mama metastático. No SUS, por exemplo, que a gente vai ter isso muito em breve, se Deus quiser. No cenário privado, hoje, por exemplo, os convênios já são obrigados a pagar essas medicações, né? Então, a gente tem uma infinidade de remédios, principalmente para câncer de mama, no cenário metastático, hoje que a gente controla a doença por muito tempo. Então, a paciente minha, ela é bailarina e ela tem metástase óssea, ela tem metástase nos ossos. E ela continua dançando metastática há mais de 5 anos. Então, ela vem no consultório e a gente está controlando a doença. Ela fica parada, a doença. Ela não vai regredir. Pode ser que regrida também. Eu sempre brinco com os pacientes, Mari, que é assim, qual é o objetivo do meu tratamento? Que o seu câncer não aumente. Se ele diminuir, tá ótimo, para mim vai ser muito bom. Agora, se a gente fizer uma estratégia em que ele fique quietinho dormindo, eu brinco que a gente desliga a doença, é o meu objetivo. Mas a gente também não pode colocar o tratamento acima do paciente. Então, por exemplo, eu sempre chego para os pacientes e falo, olha, o meu tratamento não pode ser pior do que a sua doença. Porque a gente tá falando de qualidade de vida, né? Então, por exemplo, hoje, essas pacientes hoje com câncer de mama metastático, a maior parte delas inicialmente vão tomar comprimidos em casa, elas não precisam ficar vindo para tomar químio no hospital, né? Elas fazem as suas atividades, estão trabalhando, sabe? E é todas as idades, desde a mais jovem até a mais idosa. É incrível a mudança do cenário, né? Mudou muito, né, Cris? Incrível. Muito. É inacreditável. Eu recebo as pacientes para fazer tratamento íntimo. Gente, é incrível. A hora que elas falam a doença que ela tem, não, doutora, eu descobri, foi isso. Aí eu olho para ela e ela tá lá linda, querendo arrumar a região íntima para poder ter qualidade de vida, entendeu? Poxa, é muito legal. É muito legal de atender essas pacientes. E é uma coisa que vocês estavam falando no início, né? Os próprios homens não sabem lidar com essa questão do câncer de mama e existem muitos relacionamentos que acabam, né, por causa disso. E acho que valeria falar um pouco sobre isso também, né? Desse receio, dessa falta, essa desinformação. Eu vejo isso, Tamara. A Cris deve ver isso Poxa, direto, né? Gente, é assim, tem muitas mulheres, muitas que são abandonadas. Abandonadas. Chegar em casa, o cara não tá mais lá. Tipo, não seguram a onda, mesmo. Claro, gente, tem maridos maravilhosos que dão um puto apoio, tá tudo certo. Mas existe uma incidência grande e é engraçado que eu vejo o mesmo movimento
quando acontece alguma coisa com bebês recém-nascidos. Eu tenho muitas pacientes que foram abandonadas pelos maridos quando a situação não estava legal. Nasceu muito prematuro, muito tempo de UTI, sabe? Eu vejo uma semelhança no padrão de comportamento. Tipo, chamar um psiquiatra, um psicólogo. Mas essa- pra explicar, essa barra né? eu não Gente, aguento. pelo amor de Eu Deus. acho que o que acontece muitas das vezes é que, eu costumo dizer que, por exemplo, a paciente oncológica, né, a gente fica muito focado no resultado do tratamento. Como que tá a doença? E às vezes a gente esquece a paciente. Então, por exemplo, na minha consulta eu exijo a presença do marido, se ela é casada, porque o que que acontece? Ali o que está acontecendo é uma transformação na vida de uma família, não é só uma mulher, né, que está doente e que precisa desse cuidado. Na maior parte das vezes, as mulheres elas são preocupadas com a totalidade da família, então a gente precisa trazer isso, né? Então eu trago, por exemplo, eu digo para ela, o que é importante para você? Ah, doutora, é importante o meu casamento, é importante os meus filhos, então a gente tem que trazer para esse cenário de discussão, né? Então o lugar onde ela vai se tratar. Tem mulheres, por exemplo, que às vezes vêm pedir opiniões para mim, que são de outros estados. Eu digo, olha, vamos procurar um colega que vai poder te acompanhar de perto, você vem me ver de vez em quando, né? Para a gente poder não quebrar isso, porque essa estrutura familiar é super importante. E na maior parte das vezes, Cris, que eu vejo, é que não se toca no assunto. A gente está preocupado com o resultado da tomografia, a gente está preocupado com a doença, se o remédio está funcionando, se não está funcionando. Então, muitas vezes é porque também a gente não toca nesse assunto. Acho que é uma coisa que a gente precisa tocar mais, sabe? Então, sexualidade é um baita tabu. É que assim, o meu público é muito enviesado, né? Sim. Porque todas as mulheres que me procuram... Vem com uma disfunção, né? Vem com uma disfunção ou sexual ou da região íntima, não Sim. necessariamente sexual. Então, eu não vejo o resto, né? Sim. A não ser que seja a minha paciente que eu fiz o diagnóstico e estou acompanhando integralmente, assim. Mas todas as outras pacientes, elas já vêm para mim porque estão preocupadas com isso e porque ou uma amiga falou, ou o médico indicou. Em algum momento, alguém falou para elas irem ali, né? Mas eu entendo que tem pacientes que têm uma vergonha enorme de tocar nesse assunto, principalmente quando o médico é homem, Sim. né? Porque, poxa, o cara é oncologista, está cuidando de uma doença que está colocando a minha vida em risco. Como é que eu vou abordar falar para isso, ele né? que minha vagina está ardendo, né? Exato. Às vezes não chega, às vezes não tem abertura, às vezes a consulta é rápida, sabe? Assim, e é isso. Hoje, a qualidade de vida das sobreviventes, inclusive essas medicações novas, eles estão abordando muito a questão da qualidade de vida, né? Assim, nos bate-papos. Agora eu vou para uma roda de conversa que vai ter de novo, a convite de uma indústria. Eles também estão muito preocupados com isso, porque não é só o PET scan tá ótimo, a tomografia tá ótima, mas porra, a mulher não dorme, tá com onda de calor, tá com fogacho, entendeu? A massa magra foi embora, ela não consegue mais. Então precisa ter, não sei se dentro da oncologia, acho que o mundo ideal seria ser integrado à oncologia, a essa medicina do estilo de vida para essas mulheres, assim, como recomeçar daqui para frente. Fundamental. Né? A gente tem discutido cada vez mais isso, porque seria o que recomeçar a própria vida depois do tratamento. É depois do diagnóstico, né? Depois do diagnóstico. Já. Existe uma coisa chamada survivorship, que é esse programa, que é desde do diagnóstico ou do fim do tratamento até quando essa paciente morrer de qualquer coisa que não seja câncer. Sim. Então, a gente tem hoje fomentado nos centros de oncologia esses programas de survivorship. Então, por exemplo, como é que eu vou discutir com essa paciente sexualidade? Então, eu ter um profissional dedicado a isso. Síndromes urogenitais, né, que é as pacientes que têm alguma alteração na região íntima ou via urinária, enfim. A parte psicológica, a gente sabe, por exemplo, que essas pacientes elas têm alterações cognitivas relacionadas à quimioterapia, super frequente. Doutor, eu estou com dificuldade de me concentrar. Então, a gente vê isso na prática, né? Então, a gente ter esse cuidado integral, não só pensando na recidiva do tumor, mas pensando na paciente como um todo, até em toda a sua linha de cuidado, né? É que muitas vezes isso fica
dentro de um consultório de um profissional só. E é isso que a gente tem que parar. Não dá para cuidar sozinho. Não dá conta, não. E assim, por exemplo, paciente jovem que vai ser submetida a uma menopausa induzida, né? Essa paciente, ela não sabe, na maioria das vezes, que a menopausa induzida vai aumentar o risco dela ter doença cardiovascular, dela ter demência, dela perder músculo, dela perder osso. Então, é meio uma barganha, a gente está trocando risco aqui, né? E elas não sabem disso, né? Assim, e por que é tão importante para elas o exercício físico, a dieta, né? Porque ela vai ter um risco aumentado das outras doenças, né? Então, beleza, não vou morrer de câncer, mas vou infartar daqui a 15 anos. E isso, os médicos, vocês são obrigados a falar para a paciente. A gente que deveria, acontece no tratamento. Sim, deveríamos, né? Então, acho que a gente tem que falar, claro. Mas eu acho que quando você tem esse cuidado integrado, então, por exemplo, por isso que eu falo... A forma como falar. Por exemplo, existe uma tendência das pacientes, eventualmente, por exemplo, fez o diagnóstico de um câncer de mama. A paciente, às vezes, esquece de voltar e fazer a rotina ginecológica do câncer de colo de útero, por exemplo. Sim, Papa Nicolau, todos esses... Por isso que no meu consultório, por exemplo, eu falo, olha, quando foi a última vez que você passou com o seu ginecologista? Porque existe uma tendência de focar só no tratamento oncológico. E isso é uma coisa que a gente não pode. Isso não é promover saúde. Né? Esquece mesmo. Eu pergunto, mas e o papo? Ah, não fiz mais, doutor. Ah, mas Você eles entendeu? não estão pedindo lá? Não, eu só faço o que eles pedem. Exato. Entendeu? Eu só faço o que eles pedem. Eu já sou aquela que chega assim, eu quero todos. Me dá tudo, me dá todo o hemograma completo, eu quero todos. Você já fez? Não, eu quero tudo de novo. Mas, por exemplo, eu utilizo uma estratégia que funciona muito bem. Que é, por exemplo, por exemplo, a mamografia e o ultrassom. Eu não peço. Eu peço para o colega pedir. Porque aí eu digo para essa paciente e influencio ela a voltar no colega que vai ter um outro olhar que eu não estou tendo naquele momento. Então, por exemplo, eu peço na minha rotina oncológica o Papa Nicolau, mas aí eu peço que o colega peça, porque aí ela vai voltar no seu ginecologista. E aí, por exemplo, a Cris vai discutir com ela qual a abordagem, por exemplo, para doença cardiovascular, né? Então, por exemplo... Vocês acabam se conversando. Exato, porque o que acontece? Se a gente não tem esse cuidado integral, a gente fica só nas caixinhas, né? Então, e a paciente precisa desse olhar. Então, normalmente eu faço isso. Traz o Papa Nicolau que o seu ginecologista pediu. Aí ela vai, ai, doutor, nossa, esqueci. Nossa, faz 1 ano que eu não vou lá. Então, esse cuidado integral, isso também é responsável de nós médicos, porque a gente precisa fomentar isso nos pacientes, sabe? Porque fica muito focado numa doença extremamente grave, que é o câncer, mas que, se a gente não cuidar de outras coisas, a mulher pode falecer de alguma outra doença que seria totalmente evitável, né? Que você vê isso na prática. Vejo. Você perguntar para ele por que ele escolheu a oncologia câncer de mama? Porque normalmente, não sei se todos os oncologistas, mas muitos dos que eu conheço vão para a oncologia porque tem histórico na família, né? Que é curar a família, né? E aí queria saber a sua história. Bom, a minha história basicamente assim, a admiração pela medicina veio pela minha mãe, né? Minha mãe tinha uma doença grave que era o lúpus. A minha mãe era lúpica. E eu vivia com a minha mãe nos consultórios médicos. E era muito legal a confiança que minha mãe tinha. Então era uma imagem muito, muito bacana que a gente tinha da confiança que ela tinha nos médicos, né? Infelizmente a doença levou minha mãe, eu tinha 17 anos quando ela faleceu, e a gente teve um caso de câncer na família, meu avô, né? Eu, enfim, acabei, né, sempre gostei dessa parte da medicina, acho que por esse modelo que eu tinha, né? E eu até brinco que eu acho que eu não presto para mais nada. Eu também não. Eu não sei fazer uma bola, né? Mas, assim, a medicina me dá muito prazer mesmo, né? Que eu acho que por isso, então, que vocês todos têm letra ruim? Vocês não fazem caligrafia? Pelo amor de Deus! Acho que é a correria. Você vai fazer uma bola! Ainda bem que hoje é tudo computador, né? Amém, Isso, né? Exato. E aí, o primeiro contato que eu tive com câncer foi o meu avô. Meu avô teve um câncer de próstata, infelizmente, metastático, e faleceu disso. E quando eu entrei na faculdade de medicina, a minha carreira acadêmica foi meio que
indo para a parte de oncológica. Então, dentro da faculdade, a gente tem as ligas acadêmicas, que são grupos de estudantes que estudam determinadas coisas e tal. E na minha faculdade, que eu me formei, tinha uma liga muito concorrida, que era de oncologia, e aí eu prestei a prova, passei, comecei a me dedicar a essa parte de pesquisa, enfim. E acabei fazendo minha iniciação científica em oncologia, e aí eu fui conhecendo a área de oncologia, né? Que não é uma área fácil, mas que, na minha visão, me ensina absolutamente todos os dias, né? Porque, às vezes, esses pacientes ensinam tanto, né? Porque, às vezes, a gente está num dia a dia ali tão, sabe? E você reclamando de determinadas coisas, você vê aquela pessoa que está passando por um tratamento tão infeliz e te agradecendo. Então, acho que, assim, a gente tem que ver o brilho nas pequenas coisas, né? Então, essa foi a minha história, Cris. Acho que foi uma coisa meio que foi acontecendo e, graças a Deus, eu hoje não me arrependo. Eu faria tudo de novo. E a sua, Cris? Então, a minha, de médica, eu faço parte de uma dinastia. Eu te contei, Mari, essa história. Sim, mas o público não O público sabe. não sabe. Então, o avô do meu pai era médico. Tem muitos médicos na minha família. Quem fala que a gente é dinastia é o Dr. Makoto, que foi meu professor, que eu admiro muito. E ele falava, você é da dinastia dos Bianchi. E aí eu tenho primos, tios, pai, todo mundo médico. Eu não sei exatamente pontuar para vocês o momento que eu falei, não é isso que eu quero. Na verdade, o que eu acho, o que eu sinto olhando para trás, é que eu não seria outra coisa, porque parece que isso veio no meu DNA. Eu tenho 2 irmãos. Meus irmãos nunca nem pensaram, né? Minha irmã trabalha com o mercado financeiro, meu irmão marketing, e eu nunca pensei em ser outra coisa, sabe? Assim, tipo, eu acho que passou para mim, no meu DNA, a história da vocação. Do tataravô. Deve ser, né? O seu avô e o seu pai. Então, o pai aí não foi médico, pulou uma geração. Aí veio meu pai, meu tio, meus primos. Agora eu já tenho uma sobrinha que É uma dinastia mesmo. Que vai fazer medicina, que é a filha do meu irmão. Nepotismo. Eu sou o primeiro médico da família. Né? E assim, meu pai nunca incentivou, pelo contrário. Meu pai sempre falou pra gente fazer outra coisa. Mas assim, no meu íntimo, não existia outra possibilidade. Assim. Muito louco isso, né? Uma vocação mesmo. E eu nunca, mesmo na faculdade e tal, nunca me senti bem tratando de homens. Para mim era uma certeza muito absoluta que o meu negócio era tratar de mulher e da saúde feminina, né? Eu tenho muita facilidade em falar com elas, conosco, com a gente. E eu tenho dificuldade de cuidar de homem. Sabe? Mas eu acho que todas as mulheres têm. A gente tenta, não muda nenhum. Então, piadas à parte, né? Enfim, essas piadinhas chatas, né? Mas vocês começaram o papo falando que médico foi treinado para escutar. E dentro desse cenário, né, do câncer, e mesmo eu acredito que de toda essa questão da saúde, do estilo de vida, ouvir as pacientes é muito importante também, saber fazer as perguntas, conseguir ouvir, porque eu acredito que vocês também têm que fazer assim, porque é assim que vai dar certo, não sei o quê. Só que cada um tem o seu momento, né? E a sua conexão para poder querer seguir no tratamento. Como é que funciona isso? Eu acho que isso é uma sensibilidade que a gente acaba adquirindo e tem que ter, Mai. Então, por exemplo, hoje eu acabei de atender uma paciente com câncer de mama metastático e o motivo da consulta foi porque ela tinha acabado de perder a mãe há 2 semanas. E eu, como médico, não poderia negligenciar o que tinha acontecido. Então, o foco da consulta foi a dor que ela estava sentindo ali naquele momento. Aquilo era mais importante do que o tratamento em si, em saber se a gente ia continuar aqui, se a gente ia fazer um PET scan, se a gente ia fazer... Então nós dedicamos lá os 30, 40 minutos da consulta a como ela estava se sentindo. Então a gente é um pouco de psicólogo também, e tem que ser, porque
esse diagnóstico ele traz tantas incertezas e tantas angústias, né? Que a gente não pode ser absolutamente inerte a isso, né? Tá, e hoje a gente ficou sentado lá conversando sobre a perda dela, enfim. E é muito gratificante quando você vê isso, né? Ela fala assim, doutor, eu não vi a hora de vir aqui para conversar com você. Isso é muito legal, porque você acaba entrando, mas eu brinco com os pacientes, né? O tratamento oncológico ele é um casamento, a gente entra para a família. É uma coisa muito interessante mesmo, né? Então, eles vêm conversando com a gente sobre determinados assuntos. É muito legal que você está podendo partilhar disso. Então, você escutar ativamente, né? Então, você escutar ativamente é um dom que a gente não pode perder, né, Cris? Que é uma coisa que a gente às vezes perde pela correria do dia a dia. A gente não pode fazer isso. As pessoas estão ali, né? E separam aquele período para estar ali te escutando também, né? Então vocês vão ser, né, pegar leve com os coleguinhas, porque tem médicos que realmente nem olham na sua cara ou são completamente absurdos, né? Uma vez o meu ginecologista, ele faleceu, tem uns 4 anos, e eu fiquei sem, né? Falei, como é que eu vou fazer? Então eu ia na minha endócrina, pegava as coisas que eu tinha, pedia para ela, fazia com a endócrina. E eu fiquei buscando uma outra ginecologista, falei assim, acho que agora eu quero uma mulher, né? Enfim. E aí fui acho que recém-formada também, eu já vi que a pessoa era, né, novinha. Aí ela mal me examinou e perguntou quantos anos você tem? Eu fiz 43. Aí ela falou assim, você tem filhos? Eu fiz não, e nem quer ter, né? Porque não dá mais, né? Esses óvulos estão velhos. Eu juro, ela falou isso pra mim. Eu fiquei assim, ó. Eu só não levantei e fui embora porque eu precisava da guia do Papa Nicolau. Eu falei, não, eu vim até aqui, eu esperei, eu vou ver esse desaforo, mas eu preciso da minha guia do Papa Nicolau, porque, enfim, eu tô há 3 anos sem médico e tal, eu tava naquela, a gente tava no meio da pandemia, né? Mas eu olhei aquilo, eu acho que eu fiquei tão chocada que eu preciso do Papa, eu falei, eu preciso da guia do Papa Nicolau. Ah, E quando você não escuta... Não, é chocante mesmo. chocante. Quando você não E escuta... são jovens que estão começando a entrar, né? Eu fico pensando nessas pessoas, nessa nova geração que está vindo também, né? Assim, é eminentemente o ato médico, ele tá intimamente relacionado em aprender a escutar. É só assim que a gente faz diagnóstico, né? Você tem que saber os sintomas, né, que o paciente está dizendo, e aí você ir buscar lá no seu raciocínio clínico. Então, se você não escutar, você passou a parte principal de um diagnóstico, né? Então, mas sabe isso. o que eu acho que é a diferença aqui? É que você trata uma paciente que tem uma doença. Então, ela é uma doente. A paciente ginecológica não é, em sua maioria. Elas vêm para nós sem queixa. Uhum. Uma né? rotina, uma coisa assim. A maioria é rotina, né? Sim, sim. Mas todo mundo tem alguma coisa. Claro. Então, assim, no mínimo, eu preciso saber se ela está dormindo bem, se ela faz atividade física, se ela come bem, Sim. entendeu? Só que as pessoas não perguntam mais. As perguntas tem muito médico que virou... Prescritor só, né? Papa, colpo, ultrassom transvaginal. É um carimbo. Ultrassom Né? de mama. Toma, tchau, beijo. Nossa, gente, olha que coisa louca. Com frequência, eu atendo pacientes de primeira vez e eu falo, então, aí converso e tal, então vamos examinar? Aí elas me olham com uma cara, tipo, vamos o quê? Examinar. Eu falei, mas eu sou gineco, vou ter que examinar. Uhum. Aí, doutora, mas nunca ninguém me examinou. Nossa, que absurdo. Não, o meu médico, Dr. Rubens, ele sempre... Nunca ninguém me examinou. Eu falei, como não? Não, mas o médico que eu ia não tinha nem maca pra ser, não tinha maca. Mas como é que pode? Não é o né? básico, né? Tipo assim, eu nunca, por mais óbvio que pareça que seja, sei lá, uma candidíase, eu quero ver, entendeu? Se não é outra coisa, entendeu? Porque às vezes não é o que a paciente acha que é, né?